Salve, salve, nômades do Brasil e do mundo! Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho sobre a cultura ucraniana ou ucraína, né, através do grupo de dança Poltava. O Marco Antônio Nogas, que é o coordenador do grupo, vai conversar com a gente também no vídeo, explicando um pouquinho mais do seu envolvimento, esse engajamento, né, das famílias em torno da sua cultura, do seu povo, da sua bolha social, que eu achei muito interessante. Fica comigo, tá começando. Estou aqui no meu cantinho na Cromos Energy, e aqui na Cromos Energy não vamos falar de energia. Eu vou conversar com Marcos Antônio Nogas, que é a pessoa responsável, um dos coordenadores do grupo folclórico Poltava, grupo ucraniano. E a gente vai conversar com ele a partir de agora, aqui na Cromos Energy. Marcos Antônio Nogas, aqui no Atrás da Cena. Então, desde o início, o grupo foi fundado lá em 1981. Então, nós temos aí uma história já de 44 anos desse grupo folclórico aí, e que começou primeiramente com um grupo de dança dos jovens que se reuniram na ocasião, lá em meados de junho daquele ano de 81, e que começaram a ensaiar os primeiros passos, as primeiras danças. Paralelo ao grupo já surgiu uma primeira orquestra, né? Uma pequena orquestra. Tem um coral também, né? O coral foi surgir depois, alguns anos mais tarde. Mas o grupo surgiu então com o grupo adulto, então com o grupo de jovens e mais a orquestra. E depois, com o tempo, com o desenvolvimento, né? Depois, muitos anos depois, nós, apesar de já termos um grupo de crianças ensaiando, de várias idades, desde os 5, 6 anos de idade, elas já estão ensaiando com o grupo lá. Em 2003 nós formalizamos então a escola Poltava. E aí foram organizadas turmas desde os 6 anos até os 15 anos, quando então com 15 anos estão prontos ou já para serem aspirantes ao grupo adulto. E em paralelo com isso, aí nós tivemos também, depois a criação do grupo Master, que é o pessoal que ou são ex-dançarinos ou o pessoal aí acima dos 30, que já não tem aquele pique para dançar no grupo jovem, mas quer continuar preservando as tradições. E ainda depois um grupo sênior, e em paralelo ainda mais o grupo da capela de banduristas, né, que é um instrumento típico da Ucrânia, e que então também se apresenta junto conosco, uma capela de banduristas junto com o Poltava. Eu acho que tem alguns fatores já mais antigos, né? E tem algumas questões mais recentes. Eu acho de antigo aí, a própria história da imigração, que também não é muito diferente de outras etnias, mas os ucranianos, quando vieram aqui para o estado do Paraná, sobretudo sul do Paraná e norte de Santa Catarina, eles foram colocados assim em áreas muito difíceis de acesso, né? Serras, morros, regiões de acesso muito complicado. Então, tudo isso fruto de uma propaganda que era feita lá na Europa, né, incentivando a imigração, e as pessoas vieram sabendo que era uma viagem só de vinda, né, só de ida, né, do seu país, só de vinda aqui para o Brasil, e que não haveria retorno. Então largaram o pouco que tinham lá para vir para cá. Então o que restava? Se reunir entre famílias, se ajudarem, se reunirem em cooperativas, né, para que então pudessem ter um resultado mais produtivo e poderem se sustentar. Então, em torno disso já surge a questão religiosa junto também, ou seja, logo após os primeiros imigrantes chegarem, já foi solicitado para a igreja lá da Ucrânia que enviassem padres, né, para que pudessem celebrar no seu idioma, né, e aí, logo depois da primeira imigração, já chegaram os primeiros padres e começaram a organizar. Aí, no sul do Paraná, no município de Malé,
Hoje nós temos ainda uma das primeiras igrejas que foi construída, mas a primeira que ainda se mantém em pé, que é a igreja da Serra do Tigre, no município de Malé, no sul do Paraná, e cuja réplica tem ali no memorial ucraniano ali do Parque Tingui. Na verdade, do ponto de vista comercial, é sempre deixado uma liberdade. O que se faz? Procura se incentivar, fortalecer os seus negócios, né, sempre dentro da comunidade e para fora dela. Né, hoje nós temos uma riqueza muito grande que são as pêsancas. As pêsancas que são aqueles ovos pintados, né, com motivos de bordado e com motivos que têm toda uma simbologia e que, principalmente na época da Páscoa, eles são bastante divulgados. Por quê? Porque eles têm também o significado de um amuleto, né? Quando você presenteia uma pessoa com uma pêsanca, com um ovo pintado, você está transmitindo aquilo que está desenhado naquele objeto, né? Naquele ovo. Ou seja, você quer desejar boa sorte, quer desejar sucesso nas finanças, quer desejar um bom casamento para a pessoa, né? Então tudo isso cada um deles tem os seus motivos. Mas aí nós temos também outros comércios hoje, de camisetas, de objetos importados lá da Ucrânia. Então nós procuramos organizar feiras específicas para que esses artesãos e para que esses comerciantes possam fazer a divulgação do seu material. E sempre nas redes sociais procurando incentivar, né, para que a própria comunidade consuma isso, mas também seja uma questão aberta para todo o público. Hoje as pêsancas, elas não apenas fazem parte da cultura ucraniana, mas por conta da imigração fazem parte da cultura paranaense. Né? Todos são convidados a participar. Então, sempre ao final das nossas apresentações, dos nossos eventos, nós convidamos a comunidade em geral para participar das atividades do Poltava. Né? Hoje, posso dizer que talvez já perto de 50% ou até mais do grupo é formado por não descendentes de ucranianos. Então, pessoas que simpatizam com a cultura, que se engajaram a comunidade e que viram ali um motivo para preservar aquela cultura, quer seja pela riqueza, né, pelo encantamento que aquela cultura gerou, mas são pessoas que não têm a descendência sanguínea, né, de ucranianos, porém abraçaram a cultura e trabalham junto conosco de igual para igual, né, em todas as atividades. Né. Aqui no Brasil a gente foi muito tempo acostumado apenas com a Igreja Católica, até Católica Apostólica Romana, né, até como religião oficial do Brasil, e depois de muito tempo é que se abriram então para outras religiões de denominação protestante, e assim todas as demais religiões, né, religiões afro, e enfim. Mas na Ucrânia, então, nós temos algumas situações em que nós temos uma igreja ortodoxa, que é muito forte, né, eu diria, se aqui no Brasil os católicos ucranianos são maioria, numa maioria assim de 95%, lá na Ucrânia é o oposto. Né? A igreja ortodoxa que é a grande maioria lá na Ucrânia, com, eu diria, esses 95%. E você tem a igreja greco-católica ucraniana. Então é uma parte da igreja que conserva o rito, que tem o seu arcebispo maior como comandante daquela igreja, mas que ela está ligada ao Papa de Roma. Ainda que não seja o rito latino, que o próprio Concílio Vaticano II, num dos seus documentos, na época, o Papa João XXIII, que iniciou o concílio, e depois o Papa Paulo VI, que encerrou o concílio, num dos documentos deixa claro que as denominações não romanas, né, não da Igreja Latina, são bem-vindas, ou seja, na verdade nós temos 23 igrejas não romanas, né, não latinas, juntas, formando parte da Igreja Católica. E a ucraniana é a maior delas, com aí seus talvez mais de 5 milhões de fiéis pelo mundo. Mas então é organizada de forma a ter o seu arcebispado, porém esse arcebispado ele não é autônomo, ele está ligado ao Papa, atualmente, né, ao Papa Leão XIV. Eu sou diretor artístico do Grupo Poltava, né? Nós temos aí toda uma diretoria, né? Todo presidente, vice, todas aquelas funções também administrativas, de tesouraria, secretaria, e nós temos algumas funções
artísticas, né? Todas essas funções são voluntárias e então todos participam por questão de voluntariado nas atividades, né? Então, além das funções administrativas aí do pessoal, nós também temos algumas funções artísticas ali que são o próprio diretor artístico, a diretora da escola, a coordenadora o diretor das banduras, né, que eu citei como um instrumento típico ucraniano, coral, orquestra, guarda-roupa. Então todas essas questões que envolvem diretamente a cultura, tem pessoas engajadas nesse trabalho. O Grupo Folclórico Ucraniano Poltava, então, tem sua sede ali no bairro Água Verde, aqui em Curitiba, na rua Pará, número 1079. O convite é aberto a todas as pessoas que têm interesse em conhecer ou que têm curiosidade pela cultura ucraniana ou eventualmente queiram participar de algumas das atividades, seja na parte de dança, como eu já disse, nós temos desde crianças de 6 anos até dançarinos no grupo sênior, né, que não tem limite de idade. Enquanto a pessoa estiver disposta a participar, ela é muito bem-vinda a participar de qualquer uma dessas atividades. E também o grupo de banduristas, que são os músicos específicos desse instrumento musical, os músicos que queiram participar da orquestra Poltava, ou pessoas que gostam de cantar, que tenham interesse em participar então do coral, todos são convidados e todos são muito bem-vindos ao Poltava. Como todas as pessoas têm as suas atividades profissionais, né, pessoais, então os encontros são sempre nos finais de semana e em horários variados. Começa desde a sexta-noite, onde nós temos o ensaio do grupo Master e também do grupo infantil e do grupo juvenil. No sábado, que funciona a escola, e junto também o ensaio do coral e da orquestra e também do grupo sênior, e o grupo adulto que ensaia aos sábados e domingos. Temos também as nossas redes sociais, @Grupo Poltava, Facebook, Instagram, e o nosso site, que é o poltava.com.br, onde se encontra toda a parte histórica, os eventos, os departamentos e todas as atividades que nós realizamos na comunidade.